você que nos ouve, cumprimentamos com uma boa noite de salvação e também com a paz de Deus que excede todo o nosso entendimento. Eu gostaria que você, antes de abrir a sua Bíblia Sagrada, segurasse na mão da pessoa que está do seu lado. Eu sei que essa pergunta que eu vou pedir para você fazer para essa pessoa não precisa de resposta, mas quanto mais falarmos, melhor. Você vai perguntar para essa pessoa: você está sentindo a presença de Deus como eu estou sentindo? Pergunta para essa pessoa. Pergunte. A presença de Deus é notória. O pastor mesmo disse, não é só a primeira vez, de repente, alguns irmãos ver alguém pregar ou fazer o que foi feito debaixo de chuva, mas pela misericórdia do Senhor, nós tivemos a oportunidade de pregar em alguns eventos ao ar livre, tanto no Rio de Janeiro quanto fora dele, pastor Gilberto. Mas eu nunca senti a presença do Senhor como eu estou sentindo aqui hoje. Quem concorda comigo, diga amém. Está forte, não está? Está forte. A aprovação de um trabalho que a igreja faz, seja ele dentro ou fora, a maior aprovação é essa. É a presença do Senhor confirmando o que vier é lucro, meus amados irmãos, é lucro. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Abra aí rapidamente a sua Bíblia Sagrada, no endereço do tema deste evento, deste evangelismo de impacto, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Nós leremos a partir do verso 17. Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 17. Você que tem rapidez e tem prática em achar os livros da Bíblia e que encontrou com facilidade, se olhou para a direita e para a esquerda, viu que tem alguém com dificuldade, sinta-se à vontade para ajudar. Ou se você vê que por motivo de força maior essa pessoa não trouxe a Bíblia, se quiser dar uma carona para ela na sua, como eu estou vendo alguns fazerem aqui, fique à vontade. Enquanto você vai procurando, vai achando, dando carona, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta igreja, nessa localidade especificamente, pela primeira vez. Louvo a Deus pela vida de todos os amados irmãos que estão envolvidos direta e indiretamente neste trabalho de impacto evangelístico. Louvo a Deus pela vida do pastor Gilberto. É um prazer, pastor, estar conhecendo o senhor e a esposa pela primeira vez. Ao grupo de missões e evangelismo, são dois departamentos que trabalham intrinsecamente unidos, que são os departamentos que estão aí envolvidos nessa missão, aqueles que estão encabeçando essa obra, os diáconos Roberto e diácono Evandro, que é meu amigo, meu irmão, para quem não sabe é meu padrinho de casamento. Nós temos uma união muito forte, um elo muito forte, é um homem de Deus, que tem aí se lembrado de nós. Nós estivemos conversando há alguns dias e ele perguntou se eu não tinha condições de vir, e eu disse: meu amigo, eu vou até onde o Senhor nos permitiu. Louva a Deus pela sua esposa, irmã Edilane. Assim eu não posso chamar mais de criança, né? Já cresceram tudo, eram desse tamanhozinho, pastor. O Yuri, a Yasmin, agora já tem a pequenininha que eu ainda não tive a oportunidade de ver, mas eu louvo a Deus pela vida dessa família e por todos os amados irmãos que estão envolvidos nessa obra e pela sua vida que também está sendo alcançado por esse trabalho nessa noite. Foi um trabalho onde durante todo o dia você viu a importância que você tem para o Senhor Jesus e como você viu através disso que foi feito. Então não desperdice essa oportunidade. Dê crédito à voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de ler, gostaria de deixar aqui um abraço, uma saudação da vossa co-irmã, a Assembleia de Deus, Ministério Filhos da Promessa, igreja que pela misericórdia do Senhor pastoreamos lá na região dos Lagos, onde moramos e de onde vimos para cá, com muito amor, muito carinho, independente da distância, porque foi dito aqui pelo nosso pastor, que é sobrinho do diácono Evandro. Nós não medimos distância para fazer a obra. Quando estávamos no mundo, não é verdade? Viajávamos do lado para o outro para assistir jogo de futebol, para ir para show de fulano, beltrano e ciclano, não recriminando quem faça. Hoje não partilhamos dessas coisas, mas quando vimos para a casa do Senhor, temos que dar o nosso melhor, tirar forças às vezes de onde não tem para fazer isso. Então receba aí a saudação da igreja em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. O que diz aí o título a partir do verso 11? A parábola do filho
pródigo, a palavra do filho pródigo. Eu vou ler a partir do verso 17 e você acompanha aí em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 17. E caindo em si, o filho pródigo, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava de longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Se você crê que essa é a palavra do Senhor para mim e para a sua vida, pode sentar no seu lugar, dando no mínimo 2 glórias a Jesus, se você entende que Ele merece. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Queridos e queridas, no mesmo ambiente de glória, com a mesma reverência, com o mesmo carinho e respeito que estamos aqui desde o início deste trabalho de impacto, e eu sou testemunha do impacto que esse trabalho tem surtido na minha vida, como cristão, quem dirá pastor, quem não é, e eu sei que os amados irmãos também, mas nesse mesmo âmbito eu quero ministrar a palavra do Senhor, subordinado ao tema do evento, que é de volta para casa. De volta para casa. Quando o diácono Evandro me passou o cartaz, o folder, e eu vi que é um texto muito propício para um trabalho de cunho missionário e evangelístico, tá? São 2 departamentos que trabalham juntos. Também esqueci de saudar de nosso amado irmão, que a gente chama com todo carinho de Madureira, ali sobrinho do nosso amigo diácono Evandro, e toda a sua família, os pastores, obreiros, me perdoem, mas que Deus continue repousando as suas mãos sobre a vossa vida, a vossa família, o vosso ministério, em nome de Jesus. Mas evangelismo e missões são 2 departamentos que andam de mão dadas. Algumas pessoas às vezes não entendem qual é a diferença. É só você ir para Mateus 28:19 e Marcos 16:15, que são os textos áureos da chamada missionária e evangelística, e você vai ver nos 2 verbos que ali estão, quando o Senhor Jesus, dizendo tanto em um texto quanto em outro, falou para os seus destinatários. Em um ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. No outro ele disse: ide, fazei discípulos. Missões está ligado ao verbo ir, e o pregar ou anunciar está ligado ao evangelismo. Missões é o departamento que propicia toda a obra que uma igreja empreende, principalmente a obra de cunho evangelístico. E o departamento de evangelismo é aquele departamento que está encarregado, depois de ir, depois de orar, depois de contribuir, anunciar a palavra do Senhor. O texto é muito propício para este momento. Quando eu recebi o cartaz, o Espírito Santo do Senhor me orientou a analisar o texto de uma forma totalmente diferente. E o que me chamou a atenção aqui foi justamente o título, pastor, desse texto que está aqui um pouco antes do verso 11 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. O arranjador desse texto, com base na interpretação, e você vai ver por que eu estou introduzindo dessa forma,
Ele chamou o rapaz que fez o que fez de filho pródigo. E você pode olhar em toda a Bíblia Sagrada, desde Gênesis a Apocalipse, que fora esse título, você não vai encontrar a palavra ou o adjetivo pródigo. Você não vai encontrar isso. Foi um título acrescentado para que nós tivéssemos condições de entender melhor o texto. Mas o Espírito Santo do Senhor me levou a investigar, com base no contexto, o porquê do arranjador do texto ter dado esse adjetivo para aquele filho de pródigo. E a gente entra no texto e no contexto para entender, e você que nos ouve vai entender de uma vez por todas também, por que o Senhor agendou esse dia, com este evento, com tudo aquilo que foi dito e foi cantado aqui, também com essa palavra, para te encontrar, principalmente agora, no cume deste evento. O termo pródigo, meus irmãos, é um termo que é analisado, e muito analisado, por uma área chamada psicanálise forense. Porque a psicanálise forense, ou a psiquiatria forense, investiga esse termo pródigo quando está relacionado a uma pessoa. Porque a psiquiatria forense vai nos dar a informação que este termo pródigo, quando está relacionado a uma pessoa, ele vem de duas áreas. Primeiro, da psiquiatria, ou seja, encara ele como sendo do âmbito patológico, de uma doença, de uma enfermidade mental. Para os psiquiatras e todos os especialistas da mente humana, uma pessoa que age como esse filho agiu, é uma pessoa que tem um distúrbio, um desequilíbrio mental, que faz com que ele ou ela gaste compulsivamente, comprometa o seu patrimônio financeiro, comprometa aquilo que no âmbito natural os homens entendem que é a garantia da sua posteridade ou a garantia da sua família. E no âmbito jurídico, se você depois quiser pesquisar em casa, e deixamos essa janela aberta, você vai abrir o Código Civil e vai investigar no artigo 4º, inciso 4º, no artigo 1767, em 1768, que o jurista chega capaz de exercer a sua vida civil. A segunda informação é que, por ela ser incapaz, ela pode comprometer o seu patrimônio. E a terceira informação é que, por ela ser incapaz e comprometer o seu patrimônio, ela deve estar debaixo da tutela de alguém ou de um tutor. Quem é um tutor? Um tutor é alguém que, por determinação judicial, passa a responder pela vida daquele que foi considerado incapaz. Dois âmbitos da sociedade humana nos dão uma informação com relação a esse tipo de pessoa, mencionada no texto bíblico, e o chama de filho pródigo, dizendo que ele tem um problema na sua esfera psicológica, na sua esfera mental. E a outra vai dizer que, por ele ter esse problema, ela ter esse problema, ela é incapaz de exercer alguns âmbitos da sua vida sozinho. E principalmente o âmbito financeiro, ou o âmbito que garante a sua existência, ou a existência daqueles que vieram das suas entranhas. Foi aí que o Espírito Santo me fez enxergar o que o texto estava querendo dizer. Você sabe que quem escreveu o Evangelho de Lucas foi o próprio doutor Lucas, e ele era médico. Você vai ver o Evangelho de Lucas, e Lucas vai deixar registrado aqui eventos da vida de Jesus que não estão em outros evangelhos, e principalmente eventos da área da medicina, porque para ele, Jesus agir daquela forma, curar enfermos e ir de encontro à vida psicológica e espiritual de algumas pessoas, era um contrassenso. Assim como você, de repente, que passou ou passa por um problema e vai para o médico te diagnostica o problema, e você diz: eu vou voltar para casa e vou orar. Ele vai dizer: não, você tem que seguir o tratamento, você tem que tomar todo o seu medicamento, e depois você volta, ele não encontra mais enfermidade. Para ele isso será um contrassenso.
senso, um absurdo. Ele vai dizer: como isso aconteceu na sua vida? E você vai dizer: foi o Senhor Jesus que me curou. Ele pode colocar qualquer outro tipo de justificativa, guitarrista, mas ele jamais vai ter condições de, com base na medicina, colocar que Jesus curou uma pessoa, porque isso está fora do âmbito humano. Então essas áreas nos fazem investigar que a atitude tomada por esse homem, esse jovem, esse filho mais novo daquele pai, foi uma atitude irresponsável, foi uma atitude que levou o escritor Lucas, como médico, a entender que esse camarada, aquele homem, ele tinha um problema de ordem psicológica, e hoje a gente entende que por causa desse problema, esse tipo de pessoa não pode fazer nada sozinha, porque pode comprometer as reservas principais da sua vida, porque pode fazer com que a garantia da sua existência, ou daqueles que estão com ela, pode ser comprometida, e por isso precisa do auxílio de alguém que saiba determinar o seu futuro, que saiba garantir a sua existência e que possa também garantir a guarda do seu patrimônio. O texto vai dizer, presta atenção, que do nada o jovem, o mais novo, e quando a Bíblia dá uma informação específica, não está fazendo por um acaso. O apóstolo Paulo vai dizer que toda a escritura é divinamente inspirada, não tem um tio, uma vírgula que não esteja aqui de propósito, com um propósito. E ele vai dizer que esse jovem, do nada, Jesus dizendo isso, do nada, ele chama seu pai, sendo ele o mais moço, e diz: pai, reparta entre nós a herança. Você é conhecedor da Bíblia, e por conhecer a Bíblia, conhece um pouco da cultura judaica. Eles eram judeus, com certeza. Um judeu contava normalmente parábola de um judeu. O pai não podia repartir a herança com ele. Está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 21. A herança não podia ser partida com o mais novo, tinha que ser com o mais velho primeiro. E mesmo assim o pai resolve atender o pedido do filho. O filho do nada pede para que a sua parte fora do tempo fosse dada, e não dá nenhuma justificativa ao pai por isso, mas por ele ter amor ao seu filho, por ele ter um bom coração, ele faz. Quem é pai e mãe sabe disso. Às vezes não podemos, mas comprometemos o nosso cartão de crédito, o nosso limite de crédito, pegamos dinheiro emprestado porque não conseguimos resistir o rosto triste dos nossos filhos, a lágrima deles ou delas descendo nos rostos. A gente não usa o âmbito racional, mas a gente usa o emocional, e às vezes acaba se comprometendo. Mas nessa figura, o pai decide fazer alguma coisa, e de acordo com o Levítico 25, 23, que era a lei deles, a terra não poderia ser vendida em perpetuidade, diz o Senhor, porque a terra era dele, e os que estavam na terra eram simplesmente peregrinos ou estrangeiros. E perguntaram de repente a Moisés: o que a gente vai fazer? Deus disse: então vocês vão emprestar, ou vão dar a terra e pagar resgate por ela. No nosso termo, deveria ser penhorado. Você vai lá, penhora alguma coisa, pega dinheiro, e quando você tiver condições, paga para pegar de volta. O pai entendeu de repente, na ilustração de Jesus, que só tinha isso para ser feito. O pai se atropela, o pai faz, com todo respeito à expressão, das tripas ao coração para atender o pedido daquele filho. Eu creio que foi assim. Ele foi lá e penhorou a sua casa, penhorou a parte da herança que cabia ao filho, e o filho, depois de ter pedido isso de uma forma totalmente descabida, vai embora da casa e vai para longe de casa. Perceba, meus amados irmãos, o porquê do arranjador do texto dá o título de pródigo para esse filho. Não há ninguém que, em sã consciência, sem que haja uma motivação externa que o force a isso, não há ninguém em sã consciência que vá comprometer a garantia da sua existência. Não há ninguém que, em sã consciência, vá se afastar do clã, da sua família, e vai para um lugar onde não conhece, vai levar todas as suas reservas, e além disso vai desperdiçar, porque no texto original o nome pródigo, ou a palavra pródigo, quer dizer esbanjador, gastão, desperdiçador. Não há ninguém, Diácono Roberto, que faça isso em sã consciência. Não há ninguém, tem que ter um problema. E esse filho vai embora. Quando chega lá, a Bíblia diz que ele gasta dissolutamente, compulsivamente, desmedidamente. Ele vai gastando tudo que tinha. E o interessante é que a fome na terra só apareceu depois que ele acabou com todas as suas reservas.
Você sabe muito bem que as situações ruins da vida não são anotadas na nossa agenda. Ninguém faz a sua agenda de segunda a sexta, dizendo: na segunda-feira eu vou me preparar porque eu vou cair, vou quebrar minha perna. Na terça eu vou me preparar porque eu vou ser acertado por uma bala perdida. E na quarta-feira vão colocar faca no meu pescoço e vão levar o meu dinheiro. Na quarta-feira e vão fazer isso e naquilo. Na sexta-feira eu morrerei. Ninguém faz uma agenda desse jeito, colocando eventos ruins, catastróficos. É claro que não. Você faz a sua agenda da melhor forma possível. Mas perceba, o problema só vem na nossa vida, só se instala na nossa vida quando a gente não está esperando por ele e quando a gente não tem condições de resolver ele quando ele aparece. Foi o que aconteceu com esse homem, com esse jovem. Quando tudo acabou, parece que o mundo desabou. Eu já estive parecido na condição dele, numa condição parecida com essa, e eu sei muito bem o que é isso. Quem aqui esteve sabe o que é. Você tem que se afastar da sua família, você tem que sair para longe dos seus pais. Você teve que viver num lugar onde você de repente levantava os olhos aos céus e dizia: Jesus, não tem mais nada na agenda do Senhor a não ser permitir que os problemas venham sobre a minha vida. Você andar de cabeça baixa porque não tinha coragem de olhar no rosto das pessoas que normalmente numa situação como essa tem um olhar acusador. Eu sei o que é isso. Eu creio que alguém que está me ouvindo sabe, pastor, o que é isso. E diz a Bíblia que quando isso aconteceu, ele caiu em si. Mas antes, ele chegou ao mais profundo do poço. Ele não tinha mais nada, a fome se instalou. E quando a gente está passando por problema, como é que é? Os parentes somem normalmente. Eu não me tenho por antiético, nem a minha colocação por imprópria, mas ela é própria e prática por demais. Quando você está passando por problemas, os parentes normalmente se afastam. Alguns poucos o Senhor preserva para estarem do nosso lado. Aqueles amigos que quando você tinha lá na sua casa, no almoço, na janta, a picanha, a lasanha, quando você tinha dinheiro para emprestar e nem pedir de volta, estavam juntos, agora eles fogem. Vê você passando por um lado da calçada, passam pelo outro, viram as costas, fingem que estão falando no telefone com alguém só para não te ver, porque vai dizer assim: eu não posso me envolver no problema dele, no problema dela, porque senão eu tomo as consequências para a minha vida. Infelizmente o ser humano é assim. Aquele jovem não tinha mais ninguém, e ele desejou, ele foi ao fundo do abismo, ele foi para os porcos, animais repudiados pelos judeus, considerados por eles, com base no Antigo Testamento, imundos. Viu que os porcos estavam comendo lá aquilo que você sabe muito bem que é as vagens, os cereais feitos das vagens de alfarroba, e ele desejou comer o que os porcos estavam comendo. Agora, para você que está nos ouvindo nessa noite, aqui no meu relógio são exatamente 20 horas e 15 minutos de hoje. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele não manda recado para quem não está ou para quem não possa ouvir. O Senhor Jesus é direto por demais, e não há quem se esconda da palavra dele. Ele te alcançou, ele separou esse dia para falar para você que está na condição desse filho pródigo, que por causa de uma atitude foi considerado pelos do lado de fora como uma pessoa problemática. Não fazer o que ele fez, fazer o que ela fez, isso é um absurdo, deve ter um problema. Para você nessa noite eu quero dizer: sabe por que você está aí se afundando cada vez mais? Sabe por que as alternativas que chegam na sua vida, enviadas pelo inimigo das vossas almas, que é o diabo, elas são alternativas que te fazem comparar com aquelas pessoas que são mais odiadas pela sociedade? É porque você se afastou da casa do Pai. Foi porque com a sua atitude você comprometeu as reservas que poderiam garantir a sua sobrevivência sadia, independente de dinheiro. Ele não quis, ele quis. Foi quando ele levantou os olhos e pensou: na casa do meu pai eu era o mais novo. Se o meu irmão herdasse uma parte, a outra seria minha. Mas nessa condição eu olho para lá, eu me lembro, e eu posso ver que eu sou aqui agora pior do que um dos empregados do meu pai. Eu já estive afastado do evangelho um dia.
A minha juventude. A juventude a gente se afasta. Eu me lembro que uma vez eu estava dentro de um baile na Baixada Fluminense, não vou dizer qual era, nem onde era, porque não vale louvar isso. Hoje a gente não louva mais isso. Mas eu estava num baile cheio de pessoas, a música bem alta, aquele som alto, entorpecedor, ensurdecedor, que não te faz pensar em outra coisa, senão naquilo que você está condicionado lá. E eu estava naquele baile lá em volta de pessoas e todo mundo empurra para lá, empurra para cá. E eu queria esquecer todos os problemas. E você sabe o que as pessoas aí fora fazem muito bem para esquecer os problemas. Eu não quero dizer, porque às vezes nos afastamos e cometemos coisas que nem coragem de dizer a gente tem. E eu estava pensando, daqui a pouco, quando eu abro os olhos, eu vejo uma menina que cantava no departamento de adolescentes comigo. E ela botou a mão na cintura, olhou para mim, pastor, e disse: como é que é? Eu olhei e falei: o que você está fazendo aqui, menina? Ela falou: não, eu estou te perguntando, como é que é? Você já viu que horas tem? Eu peguei o relógio velho que eu usava, olhei, e era mais ou menos essa hora. Ela falou: era o momento que você estava com a guitarra na mão, e devia estar hoje, domingo, com a guitarra na mão e tocando pra gente, adolescente, cantar. Eu falei: mas qual o problema? Eu estou aqui por isso e por aquilo. Eu saí, a gente quer justificar, usar subterfúgio. E quando eu virei, eu disse: eu estou aqui, estou ali. E já preparei a palavra, porque quem está afastado faz isso. Às vezes quem está afastado quer ser teólogo. Quem está afastado quer dizer que conhece a Bíblia de capa a capa. Me desculpe dizer, se você conhecesse, você não se afastaria. Se você diz que você conhece, você assina embaixo o seu atestado de ser uma pessoa pródiga. Aí eu procurei uma resposta na língua para dar a ela, olhei para o palco, apontei, mas eu estou aqui. Eu pensei assim: eu vou falar para ele, o que você está fazendo também? Quando eu virei, a menina sumiu. E bateu aquele tremor, aquele frio, tudo que estava no corpo sumiu, saiu. Eu só vi o caminho da saída com os seguranças. Fui correndo, meus amados irmãos. Entrei na Kombi, cheguei na igreja, porque era num bairro próximo, atrasado, com aquele âmbito, com aquele semblante carregado. O pastor Rivaldo Belmiro, já até falei o nome que era o meu pastor na época, estava lá fazendo o apelo da mensagem. E eu falei: vou sentar aqui, porque eu pensava na época, e já tinha feito básico em teologia. Pensava naquela época: basta estar na igreja, basta estar sentado, porque a gente está salvo. Falei: vou ficar aqui, porque eu estou tranquilo. E já vai dar um amém. E o pastor começou a falar, fazer o apelo. Parece que aquilo tudo veio para mim, irmãos. Eu disse: eu tenho que tomar uma decisão diferente. Quando ele estava fazendo aqueles 5 minutos de apelo finais, parece que eu fez um flash. Passou o filme de todos os dias, dos quase 2 anos e meio, 3 anos que eu fiquei afastado. E eu vi tudo, eu vi a morte várias vezes chegar para o da direita, para o da esquerda, e eu ser livre. Eu vi as pessoas que estavam indo para a rua para tentar tirar a vida dos outros. Eu não tinha noção que a minha poderia ser tirada. Eu andava na rua com uma sensação de ter alguém atrás de mim querendo tirar a minha vida. E quem está no mundo e faz o que não deve sabe do que eu estou dizendo. E tudo isso passou perante a minha vida. Eu me lembrei de quando eu estava sentado no departamento. Eu andava 5 quilômetros para ir para a igreja a pé. Eu subia o morro de uma comunidade e descia. Todo mundo em volta dizia: vai ser pego por uma bala perdida, vai acontecer isso e acontecer aquilo. Eu ia com a cabeça em pé, irmãos, porque no evangelho foi dito aqui, eu reitero: quando você é cristão e está no evangelho, a morte para você é ganha. Se eu morrer hoje, não tem conta para pagar. A única coisa que eu peço ao Senhor, e se eu for embora, que Deus prepare a minha família, que Deus guarde os meus filhos, guarde a minha esposa, se for ficar sozinha, se for arrumar outra pessoa, porque biblicamente ela vai ter autonomia para isso, mas que consiga uma pessoa que seja melhor do que eu, porque é igual a mim, eu prefiro ficar vivo. Mas que consiga o melhor do que eu. Mas se eu morrer hoje, não tem conta para pagar, não tem que tomar 2 remédios de pressão por dia, um pouquinho antes dos 40 anos.
Não preciso mais esquentar a cabeça com algumas coisas. Eu vou receber o meu galardão. Mas quando você está fora, é uma situação de pânico. É um encargo de consciência 24 horas por dia. Eu não dormia. Eu não sei como é que eu chamava aquilo que acontecia de noite. Mas eu não dormia. A cabeça entrava no travesseiro como se fosse uma bigorna. Um peso. E a madrugada passava inteira. De um lado os demônios dizendo: eu vou tirar a sua vida. Eu vou te matar. Eu vou acabar contigo. A sua árvore genealógica termina aqui, e do outro Espírito Santo dizendo: dobre os seus joelhos, rapaz, seja obediente, dê ouvidos à minha voz. Era uma luta, é essa luta que você está hoje envolvido nela. Ele levanta e diz: eu já sei o que eu vou fazer, eu vou voltar. Mas foi cantado aqui, foi falado também. O presbítero que cantou foi um presbítero, não foi que cantou aqui? Se não me falha a memória, foi ele. Se não foi, foi outro presbítero que falou sobre Zaqueu, o Evangelho de Lucas 19. Nós pregamos isso na semana retrasada, que o desce depressa de Jesus para Zaqueu teve implicações geográficas da posição onde ele estava, implicações morais e espirituais. Quando a gente decide voltar para a casa do Pai, a gente tem que abaixar a cabeça, irmão. A gente tem que abaixar a cabeça. Porque nos dias atuais, pastor, e o senhor com certeza, eu tenho idade para ser filho do senhor, com todo respeito, o senhor sabe mais do que eu e os outros que estão aqui, de que a pós-modernidade trouxe a relativização dos valores, de sorte que palavra de liderança e palavra de pastoral hoje está sendo difícil de ser encarada. Você diz: é pecado. Não é pecado no teu ponto de vista. Você diz: existe céu e inferno. Se no inferno tiver 10 virgens, eu tiver dinheiro e mansão, tudo bem. Não sabe o que está dizendo. Mas aí as pessoas vão embora, se afastam da casa do Pai, e quando voltam querem voltar com os narizes em pé, achando que não vai acontecer nada. Esse jovem diz: eu vou chegar lá, e quando eu chegar eu vou aceitar o que o Pai quiser fazer comigo. Aleluia! Eu não vou chegar pedindo a minha condição de volta, porque filho é sempre filho. Mas ele diz: não, eu vou chegar por baixo. É o que o Senhor está dizendo para alguém que está aqui nos ouvindo nessa noite. Você já decidiu voltar. Você está se perguntando agora: como que eu vou voltar? Volte humilde, volte por baixo. Peça perdão a quem tiver que pedir. Peça perdão ao pastor ou à pastora. Peça perdão à liderança. Aceite a disciplina, mas volte na condição de servo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Hoje é assim. Estou terminando, mas eu abro um parênteses aqui. São os crentes Jonas. São as pessoas que se comportam como Jonas. Eu estou falando de mim, irmãos, também porque eu pensei assim na época. O que o Senhor Deus disse para Jonas? Vá a Nínive. Ele tinha que ir para o nordeste da Palestina. Ele pega o navio e vai para Tarsis. Você sabe onde é Tarsis? Tarsis hoje é a Espanha. Ele sai, era para ir para o leste, ele vai para o oeste. Deus falou, ele não ouviu. Deus usou os eventos no mar, ele não ouviu. Deus usou os marinheiros, ele não ouviu. Aí quando ele caiu uma ficha, ele disse: a solução é me lançar no mar. Quando lançou ele no mar, no ventre do peixe, daí se ele orou.